sou Daniela Gomes, bem-vindos, bem-vindas a este encontro comigo aqui no primeiro Congresso Baiano de Recreação e Ludopedagogia. Aproveito para agradecer o convite ao Lucas Falcão e é uma alegria poder compartilhar com vocês um pouco da minha jornada, experiência, dos meus aprendizados no campo lúdico-criativo junto a adultos. Vamos lá? Lúdico, ludicidade, brincar, brincadeira. Que maravilha que é essa nossa língua portuguesa, não? Nos trazendo uma diversidade de vocábulos, mesmo irmanados num campo em comum, e nos convidando a olhar sobre diferentes aspectos para eles, nos convidando a esse grande jogo que é a linguagem humana, como bem dizia o Huizinga, né? E eu vou tecer um olhar meu sobre esses vocábulos, sobre esses contextos, a partir de uma linha guia que tem orientado todo o meu viver, toda a minha jornada, criando experimentos e desenvolvendo projetos no campo lúdico-criativo junto a adultos. Essa linha guia é a linha do autoconhecimento. Então, nesse processo de pesquisa, eu me deparei com dois grandes pesquisadores que também tecem um olhar sobre esse eu interno, esse eu interior, esse eu subjetivo. E eu fui percebendo que é muito significativo olhar para esse eu lúdico, para esse eu brincante, e como isso reverbera no fenômeno da brincadeira, no fenômeno da ludicidade, né? Então, um deles é Humberto Maturana, é esse biólogo que trouxe a belezura da biologia do amor. E Maturana nos diz que o brincar é um estado de presença no aqui e agora. E que a brincadeira é tudo que pode ser vivido nesse estado de presença. Olha que amplitude que isso ganha, não? Então, por exemplo, eu adoro cozinhar, eu adoro criar pratos. Então, eu percebo que no momento que eu estou criando pratos, que eu estou integrando ingredientes, que eu estou saboreando, que eu estou sentindo como isso reverbera no outro, isso gera em mim também um grande bem-estar, esse processo de cozinhar, porque eu não consigo pensar em mais nada, eu estou ali totalmente presente no ato de cozinhar. Então, segundo Maturana, esse cozinhar é uma grande brincadeira, né? Ele me ativa em mim esse estado de presença, né? E olha que especial isso, porque se tem algo que eu vivencio e que ativa em mim um estado de presença no aqui e agora, é porque há um enlace, há uma conexão, há um vínculo entre o que eu faço e o que eu sinto. Olha que grande conquista que o brincar nos traz enquanto humanos. Ele nos ajuda a conectar aquilo que a gente sente com aquilo que a gente faz. E essa vinculação está presente na etimologia da palavra brincar, que vem de vínculo. Agora, olha a vinculação, a conexão dessa visão do Maturana com a visão do Cipriano Lucchesi, que sistematizou toda uma visão sobre a potencialidade que a ludicidade nos traz, né, na vida humana. Então, Cipriano diz que a ludicidade é essa potência inata que a gente traz e que pode ser vivida quando a gente experimenta estados lúdicos. E o que ele chama de estados lúdicos? São estados em que estamos vivenciando algo com total plenitude do nosso ser, total inteireza, integração de todas as nossas dimensões. Então, olha a complementaridade aí que há entre Maturana e Lucchesi, né? Nesse olhar sobre o brincar, nesse olhar sobre o lúdico. Então, tem algo que eu costumo brincar muito, que é a gente poder descobrir quais são os nossos fios lúdicos, os nossos fios lúdico-criativos. Aquelas situações em que a gente vivencia e que ativa internamente esse estado de presença, de inteireza, de plenitude, de bem-estar. Então, para mim pode ser cozinhar, para você pode ser brincar com outras pessoas, para uma outra pessoa pode ser estar numa sala de cirurgia, fazendo uma cirurgia, não importa.
O importante é que a gente tenha aí ativado a nossa presença e gerando essa vinculação, essa verdade, essa organicidade entre o que eu sinto e o que eu faço. E esse estado lúdico, esse estado do brincar, ele pode ser vivido desde o comecinho da nossa vida. Então, se o brincar, por exemplo, é esse enlace amoroso entre o meu fazer e o meu sentir, entre o externo e o interno, trazendo essa grande conexão, imagina o que acontece quando, por exemplo, uma mãe que tem um filho no seu ventre se vincula amorosamente a esse ser, se conecta amorosamente a esse ser. Então, esse ser vem para essa realidade com uma impressão que é assim, como é bom estar aqui e agora. E essa é uma impressão que reverbera por toda a sua vida, né? Então a gente pode começar a ativar esse estado lúdico, esse estado do brincar, desde a nossa chegada aqui. Porque se brincar tem a ver com vinculação, sendo mamíferos, esse vínculo e esse vínculo amoroso é algo essencial para o nosso desenvolvimento humano. Então, vamos nos permitir brincar, vivenciar estados lúdicos a partir do que nos nutre internamente. Adultos lúdicos e criativos. Criar, criativo, criatividade, cocriação. A gente é tão criativo que a gente cria, inclusive, crenças. E a gente criou uma crença sobre criatividade que perdurou durante muito tempo e que via a criatividade apenas como um dom, uma potencialidade de apenas alguns grupos humanos, de algumas atuações humanas, né? Dentre elas as artes, a ciência, porque de alguma forma essas áreas tinham um processo criativo que gerava uma obra que era muito mais palpável, muito mais fácil de ser sentida e observada por nós, né? Hoje temos um outro olhar sobre a criatividade. Sabemos, por exemplo, que a criatividade é uma potencialidade inata do ser humano. Todos nós somos, de fato, criativos. Só que há um caminho a ser percorrido entre o saber que somos criativos e expressarmos essa criatividade no nosso dia a dia de uma forma consciente. Então, algumas décadas atrás, foram feitas algumas pesquisas de como que essa expressão da criatividade era muito mais observável ou não em grupos de crianças e em grupos de adultos. Então observou-se que as crianças, elas expressavam quase que 100% da capacidade criativa delas. Quando ia-se para os adultos, a expressão desse potencial criativo caía quase para zero. Isso intrigou durante muito tempo os pesquisadores da área da criatividade, né? Mas quer ver uma coisa? Vamos imaginar aqui uma criança criando um brinquedo. Então imagina que ela tem aqui disponível alguns artefatos naturais, da natureza, algumas ferramentas, e ela está muito motivada nessa criação. Ela está fazendo isso de livre e espontânea vontade, é altamente engajada naquilo, então ela está totalmente presente ali, então ela está criando aquele brinquedo num processo criativo com um estado lúdico, com um estado brincante, tá? O que a gente pode observar nesse processo? Ela vai arriscar, ela vai experimentar, ela vai se dar a permissão de fazer, desfazer, refazer, com uma certa diversão também, né? Em alguns momentos ela vai parar aquilo, ela vai observar, ela vai avaliar, ela vai refazer tudo de uma outra forma. Então, todo esse processo, esse rico processo criativo, né, se dá muito claramente quando a gente visualiza uma criança criando algo nesse estado lúdico, nesse estado brincante. Será que a gente observa essas mesmas características que são tão relacionadas com esse processo de criar no universo adulto? Quando a gente tem desafios em nossas vidas, na nossa vida familiar, social, no trabalho, enfim.
Então dá para a gente notar que de fato há um hiato aí, né? Há uma lacuna. Essa lacuna, eu sinto que ela se relaciona com uma desconexão entre o brincar e o criar em nossa expansão humana. Porque o brincar e o criar não são atributos somente de um momento da nossa vida humana, são potenciais da nossa humanidade, né? Do nosso existir, do nosso fazer, do nosso relacionar humano. E essa desconexão vem justamente de uma ruptura entre o meu eu interno e o que eu realizo no plano externo. Entre um eu subjetivo e um eu e um nós coletivos, né? E eu costumo brincar com essa história do fio lúdico criativo, que é um grande alto mergulho, a gente poder descobrir mesmo o que me nutre enquanto ser humano, o que me faz feliz enquanto ser humano, o que ativa o meu estado de presença no aqui e agora e como que isso se manifesta nas minhas criações. O que eu crio que nutre esse meu estado interno? Essa é uma chave. E com isso a gente pode voltar a confiar no nosso poder de criar. A gente vai passar de um lugar onde a gente acredita que só alguns de nós podem criar, né? E que a gente vai de alguma forma se conformando a essas criações desses poucos. E a gente pode passar para um lugar em que todos nós nos sentimos criadores. E aí sim a gente passa a co-criar novas realidades. Co-criar a partir do meu eu interno, a partir do que me nutre. E aí eu vou me juntando e vou reverberando isso para o mundo. Então esse fio lúdico criativo, esse adulto lúdico criativo, é esse adulto que faz esse alto mergulho interno, que reconhece as suas potências, os seus dons, os seus talentos e também as suas vulnerabilidades e que reconhece aquilo que lhe nutre como ser, né? Que muito provavelmente está ligado ao que a gente veio aprender e não o que a gente já sabe, né? E a partir desse reconhecimento interno, a gente coloca isso à disposição no nosso fazer, à disposição no nosso co-criar, no nosso reverberar isso para o mundo. É possível. Adultos lúdicos e criativos. Adultos que trilham um caminho de autoconhecimento e se permitem descobrir seus fios lúdicos criativos. Esses fios, eles podem ser qualidades, não necessariamente atuações, nem atuações profissionais. Então, por exemplo, uma pessoa pode descobrir que ela tem um fio lúdico criativo no cuidar. Ela se sente muito bem, muito plena quando ela está vivenciando esse estado de cuidar, do cuidado, né? E essa pessoa pode ter uma atuação profissional como uma enfermeira, como um advogado, como um juiz, como um médico, como um educador, como um recriador. Então, esse estado ele pode ser vivenciado em diferentes expressões, entende? Então, para reconhecer esse fio lúdico criativo, que é um estado interno, é preciso fazer esse mergulho, né? Esse mergulho bem prazeroso de autoconhecimento, de se descobrir e de se revelar e de compartilhar esses dons e talentos que a gente traz. Então eu venho aqui convidar vocês agora para a gente brincriar, porque brincriar é justamente essa conexão da gente poder criar a partir de um estado de plenitude interna. Isso faz sentido, isso faz com que as nossas criações possam estar, inclusive, a serviço da vida, porque se é algo que nos faz bem, a gente vai querer também reverberar isso que faz bem para a coletividade, né? E não é disso que a gente está precisando hoje, né? De criações que valorizem a vida, que valorizem o humano. Então, eu convido vocês agora para a gente brincriar essa realidade, um brincriar imaginativo, porque mesmo que uma realidade ainda não esteja acontecendo nesse momento de forma concreta, isso não quer dizer que ela não possa ser realizada. Então, como bem os mestres criativos e lúdicos nos mostram, esse imaginar é essencial para esse poder criativo se expressar, né? Então a gente vai fechar os olhos e eu vou conduzir essa brincriação imaginativa.
tá bom? 1, 2, 3 e já! Olhos fechados. Qual é o seu fio lúdico criativo? Qual é aquele estado interno que quando você vivencia, você se sente pleno, plena no aqui e agora, que te faz tão bem? É um estado de cuidar? É um estado de encantar, de comunicar, de criar, de brincar? Qual é o seu fio lúdico criativo? Em que situações você pode vivenciar esse fio lúdico criativo? Se é o cuidar, por exemplo, você pode vivenciá-lo em atuações educacionais, em atuações de saúde, em atuações de cuidado social. Que contextos podem te ajudar a vivenciar e a manifestar esse estado interno tão precioso para você? Identificou? Então agora, imagina que você tem a grande possibilidade de vivenciar isso, vivenciar o seu fio todos os dias. Então, imagina, você acorda, você se cuida e você vai para várias situações no seu dia a dia em que o seu fio lúdico criativo pode ser vivido por você e expresso, reverberado no que você cria, no que você compartilha com outras pessoas. Percebe como você se sente em todas essas situações, seja de trabalho, seja uma ação voluntária, seja com você mesmo, com seus familiares, amigos, não importa. Qualquer situação em que você viva o seu fio lúdico criativo. Como você se sente? Como as pessoas ao seu redor se sentem quando você vive isso que te nutre internamente? E aí o que acontece é uma situação mágica de que você começa a atrair mais adultos que também gostam, também se sentem plenos em vivenciar esse fio lúdico criativo que você também sente. E aí vocês se unem, vocês começam a reverberar isso de formas criativas, lúdicas, para mais pessoas. Você não está mais sozinho. Você também percebe que o que te nutre, nutre também essas pessoas que você atrai. E vocês começam a co-criar, a reverberar isso pelo mundo. E aí você começa a perceber que tem outras pessoas que também identificaram os fios lúdicos criativos delas e também estão em grupos co-criando, e vocês começam a interagir uns com os outros. E aí, de repente, adivinha quem aparece nessa grande cocriação? Sim, as crianças. E é óbvio que elas já sabiam que tudo isso é possível. E agora você consegue respeitar isso nelas. Você consegue confiar nesse potencial nelas. Porque você também já sente em você. E aí todos juntos, adultos e crianças, começam a co-criar novas realidades. Realidades de valorização da vida, a partir do que nos nutre internamente, a partir do que nos deixa feliz. Como você se sente? Como que as pessoas ao seu redor se sentem? E aí, você vai guardando, embrulhando num papel de presente muito especial, dourado, toda essa experiência, todo esse sentimento de vida, de pulsar de vida, de valorização do humano, e você guarda esse presente no seu coração. E você vai retornando para esse aqui e agora, junto comigo, com esse presente guardado, de que é possível nós, adultos, lúdicos e criativos, co-criando a serviço do nosso bem-estar pessoal e coletivo.
E a gente vai acordando, voltando, abrindo os olhos em 1, 2, 3 e já! Gente, essa realidade, ela já existe. Hoje há inúmeros adultos espalhados por todo o planeta que descobriram algo que os nutre internamente e que passaram a criar experiências a partir do que lhes fazia muito bem e reverberaram isso em suas criações. Hoje temos novas experiências no campo educacional, no campo da saúde, do cuidado humano, no campo do relacional humano, da convivência humana, e todos pautados na valorização da vida. Essa é a grande virada que a gente pode fazer agora. Reconhecer o nosso poder de criar e de cocriar, levando essa cocriação para servir à vida. E eu também, quando descobri um forte fio lúdico criativo, que é o de criar experiências lúdicas, criativas, para que adultos possam redescobrir e voltar a confiar no seu poder de brincar e criar na vida, no cotidiano. A partir desse fio, eu criei experiências, e uma delas, que durou 10 anos, os últimos 10 anos, foi uma pós-graduação em desenvolvimento lúdico criativo de pessoas, através da Transludos, que foi um empreendimento que eu criei para reverberar o meu fio lúdico criativo. E ao longo de 10 anos, mais de 120 adultos também se sentiram chamados a esse despertar, a esse voltar a expressar esse potencial lúdico criativo na vida. Então, é possível. Você também pode fazer isso. Seja você um recreador, seja você uma médica, seja você uma educadora. É preciso para isso um automergulho, um autodescobrir-se, né? A partir do seu fio lúdico criativo de vida. Adultos lúdicos e criativos, jogando na vida com liberdade e alegria. Essa é a minha mais recente criação, um livro-jogo pautado no meu fio lúdico criativo, convidando adultos a reconhecerem os seus próprios fios e a expressarem esses fios em cocriações a serviço da vida e do humano. A liberdade é uma conquista de autolibertação, daí o fio que nos guia, que é o autoconhecimento. E a alegria é esse combustível que nos move nesse reconhecimento do nosso poder de brincar e de criar. Vamos jogar?